Muito boa noite, bem-vindos para mais uma reflexão a respeito da pessoa de Deus. Mas antes de entrarmos nesta reflexão, quero pedir aos ouvintes para cantarmos o hino 378, Mais Perto Quero Estar. Neste momento vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado Pai Santo pela oportunidade que tu nos dás de ir à tua casa para podermos aprender mais acerca de ti, para poder honrar e louvar o teu nome e encher os nossos corações através do teu Santo Espírito e também transmitir àqueles que não o têm, Pai. Fica pois connosco, dá-nos a tua paz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, na sociedade muitas vezes ouvimos dizer: não te quero ver mais à minha frente, some da minha vida, tu para mim morrestes. Creio que os ouvintes muitas vezes já ouviram estas declarações. E acredito perfeitamente que isto não é nada fácil de ouvir, é muito duro ouvir estas frases. Mas vou fazer duas perguntas. Se quiserem escrever, as respostas aí em baixo podem escrever. Mas se alguém vos dissesse que Deus não existe, ou que Deus morreu, o que é que respondiam a essa pessoa? Eu repito, se alguém vos dissesse que Deus não existe, ou que Deus morreu, o que é que diziam a essa pessoa? A outra pergunta, se alguém vos disser que Deus não se interessa connosco, o que é que respondiam? Novamente eu repito a pergunta. Se alguém vos disser que Deus não se interessa connosco, o que é que respondiam? São duas perguntas muito pertinentes e nada fáceis de responder, muito difíceis de responder. Mas
O que é que a Bíblia diz acerca disto, destas duas perguntas? Eu quero convidar os ouvintes a abrirem as vossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 25 a 27. Portanto, Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. Vamos deixar esta parte para trás, mas eu vou novamente lê-la, ou vou lê-la na mesma. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O apóstolo Paulo não está aqui a falar destas bonitas paredes que nós vimos. O apóstolo Paulo realmente está aqui a falar de cada um de nós, do ser humano. Porque Deus interessa-se pelo ser humano. Deus interessa-se comigo e interessa-se contigo. E é assim que ele, desta forma, justifica a sua igreja. Porque Deus está vivo. Embora ele tivesse morrido, mas também ressuscitou. Não sei se algum dos ouvintes já ouviu falar de Friedrich Nietzsche. Não sei se é bem assim que se diz, mas é assim que eu sei ler, desta forma. Este indivíduo foi um dos mais críticos do cristianismo. A sua frase, Deus morreu, ficou conhecida na cultura popular. Contudo, é muito mais grave ainda no conceito que ele diz que Deus morreu. E também no conceito das igrejas que teriam participação na sua morte. E ele diz: o que são as igrejas senão túmulos e sepulcros de Deus? Perguntou o filósofo através de um dos seus personagens. Ou seja, um homem louco que anda de dia com uma lanterna acesa a gritar. Procure por Deus. E ao descobrir a ausência do Todo-Poderoso, na sociedade concluiu espantado: Deus morreu. Mas o que é que dizem alguns escritores da palavra de Deus, nomeadamente do Velho Testamento? Vamos então ler agora uma passagem que se encontra em 2 Samuel 2, 2 Samuel, capítulo 22. A Bíblia tem folhas muito fininhas, custa a desfolhar. Portanto, 2 Samuel, capítulo 22, no verso 7. E estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. No seu santo templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Agora, vamos até a Salmos. O mesmo autor, no livro de Salmos. Vamos até ao Salmo 18. No Salmo 18, no versículo 6. E diz assim Davi: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu santo templo. Ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. De facto, aqui Davi considera que Deus ouviu a sua angústia. E quer dizer com estas palavras que Deus realmente está vivo. Deus não está morto. E de facto ele atende aos seus filhos. Deus até pode estar no terceiro céu. Pode estar a não sei quantos anos de luz. Mas nós temos a certeza que ele ouve a nossa voz. Pode ouvir a nossa voz através da natureza, através do canto das aves, da voz de um amigo, naquela voz que sussurra também aos nossos ouvidos. Há poucos dias atrás, lá no meu quintal, estava a olhar as estrelas.
Eu gosto de apreciar as estrelas, faço isso há muitos anos. Estava a ver como elas se mudam. Segundo se consta, as estrelas não se mudam muito facilmente. Aliás, nós não conseguimos ver a olho nu. É mais a rotação da Terra que faz isso. Passado um pouco, eu e minha esposa estávamos a olhar para o céu e vimos um clarão. E vai se desvanecer lentamente. Creio eu que era uma estrela. É que de facto Deus está vivo e Ele manifesta-se também na sua natureza. Vamos até novamente ao Velho Testamento, agora em Malaquias 3:1. Vamos até ao último livro da Bíblia, a um dos profetas menores. O que é que Malaquias diz? Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O profeta Malaquias aqui diz que Deus vem, que Deus desce, Deus está vivo. Ele vem ao encontro do seu povo, ele se manifesta no seu santo templo, ele interage com a natureza humana. Embora como cristão, eu discordo da ideia deste senhor, Nietzsche Friedrich, não consigo dizer muito bem a palavra, mas é mais ou menos assim. Não posso evitar de reconhecer a força daquelas palavras. Mas não se trata, é claro, de uma morte real do Todo-Poderoso, porque Deus não morre, Deus é imortal. Embora cético e antirreligioso, o discurso do autor se faz no campo das ideias, a partir do momento em que a fé se tornou irrelevante aqui no Ocidente. É como se Deus estivesse morto, é como se Deus tivesse morrido para o ser humano. E com uma agravante, as igrejas colaboram com isso. Eu tenho alguns amigos, tenho alguns vizinhos, uns consideram-se ateus, outros consideram que Deus está lá em cima e não se interessa conosco. Mas agora vamos até ao Novo Testamento. Vamos até ao livro de Mateus. O que é que Jesus diz a respeito da sua igreja? Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, verso 5. E diz: ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? É que Jesus estava a dizer que estas pessoas, não só do seu templo, mas dos seus antepassados, eles pegavam-se a formalidades. Eles não se pegavam à formalidade, eles não se pegavam à espiritualidade com Deus. Vamos ler agora em Marcos 11:15. Novamente palavras de Jesus. E vieram a Jerusalém, isto Jesus e os discípulos, e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. De facto, a santidade daquele povo já não fazia sentido. Preferiam o ganho, preferiam o lucro e desprezavam o que era o mais importante, as coisas da vida eterna. E para muitos, naquele tempo, no tempo de Jesus, Deus tinha morrido. De facto, temos que admitir que para muitos cristãos parece que Deus realmente morreu. Parece que Deus não existe. São cristãos da teoria, mais parecidos com os ateus. Afirmam a soberania de Deus e ao mesmo tempo confundem-se com as normas e os valores mundanos. Mais que um paradoxo, isso representa uma incerteza espiritual, confusa e difícil de entender. Depois de Cristo, as igrejas do seu tempo tinham seus defeitos. Nas mensagens às 7 igrejas, que nos indicam 7 períodos na história da Terra, desde o primeiro advento de Cristo até ao segundo, reparem o que Cristo diz às igrejas. A primeira igreja, em Apocalipse 2:4,
Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Segunda Igreja, verso 9. Alguns são a sinagoga de Satanás. Palavras duras de ouvir. Terceira Igreja, verso 14. Alguns seguem a doutrina de Balaão. Quarta Igreja, verso 20. Toleras Jezabel, mulher idólatra. Quinta Igreja, Apocalipse 3:1. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sexta Igreja, verso 9. Alguns são a sinagoga de Satanás. Uma repetição da segunda Igreja. Sétima Igreja, verso 15. Nem és frio, nem és quente, és morno. Assim foram as igrejas depois de Cristo, até ao momento em que vivemos. São fatores que indicam realmente quantas igrejas estão adormecidas. Não só daquele tempo, mas as de hoje também. Quando um criminoso bárbaro, quando um crime bárbaro acontece, é comum dizermos que o criminoso não tem Deus no coração. Isto, de facto, até é verdade. E pode ser isso mesmo. Até que um ateu se levantou e questiona, considerando que os ateus são no mundo apenas 2 a 5% da população mundial, não seriam os altos índices de violência um indicativo de que Deus dos crentes não está a ser real na vida deles? Pergunta muito pertinente. Jesus disse em Lucas 18:8: Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Será que a Igreja de Deus professa a verdadeira fé em Deus? Será que eu mostro uma fé viva no meu Deus, no Deus que salva, no Deus que está vivo? Não vamos sair daqui hoje sem responder esta pergunta. Uma pergunta, a pergunta com honestidade. Se a minha igreja fosse maioritariamente composta de pessoas como eu, isso anularia ou confirmaria a denúncia deste senhor, autor de algumas palavras que eu mencionei? Que realmente Deus nos ajude a representar bem o seu caráter, o caráter de Cristo, e mostrar aos outros que Deus está vivo e se interessa com o ser humano. Muito bem, acabei a meditação desta noite. Vamos então agora cantar o hino número 471, Porque Ele Vive. Seu Filho amado para sofrer.
Vamos terminar então com uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, Tu nos ajudes que a nossa espiritualidade possa ser uma espiritualidade viva e que realmente possamos representar ao mundo como um Deus vivo, um Deus que está presente, um Deus que se preocupa com as nossas fraquezas, com as nossas tribulações, com as nossas preocupações, Pai Santo. Realmente, ó Senhor, Pai Santo, Tu ouças a voz dos Teus filhos sobre toda a face da terra, principalmente aqueles que sofrem às mãos da guerra, das catástrofes naturais. Tu realmente venhas acudir ao Teu povo, Pai Santo. Por isso entregamos tudo nas Tuas mãos. É o que Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Desejo a cada um de vós continuação de uma boa semana e até sábado e até quarta-feira que vem.